O topo da nova Torre de Babel estava povoado de números. De uma fonte invisível, os algarismos caíam ritmadamente através do ar resfriado da sala, acumulando-se, como em uma bacia de água, na mesa onde o grande cérebro de Metrópolis trabalhava, tornando-se concreto sob os lápis de seus secretários. Esses 8 jovens pareciam irmãos, embora não fossem. Apesar de permanecerem tão imóveis quanto estátuas, das quais apenas os dedos da mão direita que escreviam se moviam, cada um deles, com a testa banhada de suor e os lábios entreabertos, parecia a própria personificação da falta de ar. Nenhuma cabeça se ergueu com a entrada de Freder, nem mesmo a de seu pai. A lâmpada sob o terceiro alto-falante brilhava em um tom branco avermelhado. Nova York falava. Joffre Dersin comparava os números do relatório noturno da bolsa com as listas que estavam diante dele. Uma vez, sua voz soou, completamente sem vibração. Erro. Investigar mais. O primeiro secretário estremeceu, inclinou-se ainda mais, levantou-se e retirou-se sobre solas silenciosas. A sobrancelha esquerda de Joffre Dersin elevou-se um pouco enquanto ele observava a figura que se retirava, apenas o tempo necessário que conseguia sem precisar virar a cabeça. Uma linha fina e precisa de lápis riscou um nome. A luz branco-avermelhada brilhava. A voz falava. Os números caíam pela grande sala, no topo de Metrópolis. Freder permaneceu imóvel junto à porta. Não tinha certeza se seu pai o havia notado ou não. Sempre que entrava naquela sala, voltava a ser um menino de 10 anos, cuja principal característica era a incerteza diante da grande, concentrada e todo-poderosa certeza chamada Joffre Dersin, que era seu pai. O primeiro secretário passou por ele, cumprimentando mítica e respeitosamente. Parecia um competidor deixando a pista de corrida, totalmente derrotado. O rosto pálido do jovem flutuou por um momento diante dos olhos de Freder como uma grande máscara de laca branca. Depois, apagou-se. Números caíam pela sala. Uma cadeira estava vazia. Em outra 7, sentavam-se 7 homens, perseguindo os números que surgiam incessantemente do invisível. A lâmpada brilhava em branco-vermelho. Nova York falava. Uma lâmpada faiscou, branco esverdeada. Londres começava a falar. Freder olhou para o relógio em frente à porta, que dominava toda a parede como uma roda gigantesca. Era o mesmo relógio que, do alto da nova Torre de Babel, inundado por refletores, lançava suas faíscas de segundos sobre a grande metrópolis. A cabeça de Joffre Dersin destacava-se contra ele, formando uma auréola esmagadora, porém aceita, acima do cérebro de Metrópolis. Os refletores deliravam em cores contra janelas estreitas que iam do chão ao teto. Cascatas de luz espumavam contra os vidros. Do lado de fora, lá embaixo, ao pé da nova Torre de Babel, Metrópolis fervilhava. Mas, naquela sala, som nenhum era ouvido além do gotejar incessante dos números. O processo Rotan havia tornado as paredes e janelas à prova de som. Naquela sala, que era ao mesmo tempo coroada e subjugada pela poderosa máquina do tempo, nada tinha qualquer significado exceto os números. O filho do grande mestre de Metrópolis percebeu que, enquanto os números continuassem a pingar do invisível, nenhuma palavra vinda de uma boca visível que não fosse um número poderia receber a menor atenção. Por isso, permaneceu ali, fitando sem parar a cabeça de seu pai, observando o ponteiro monstruoso do relógio avançar inevitavelmente como uma foice, uma lâmina de ceifa que parecia passar pelo crânio de seu pai sem feri-lo, subindo pelo anel cercado de números, rastejando pelas alturas e descendo novamente para repetir o golpe inútil. Finalmente, a luz branco-avermelhada apagou-se. Uma voz cessou. Em seguida, a luz branco-esverdeada também se apagou. Silêncio. As mãos daqueles que escreviam pararam, e pelo espaço de um instante, eles se sentaram como se estivessem paralisados, relaxados e exaustos. Então, a voz de Joffre Dersin disse com uma suavidade seca. Obrigado. Até amanhã. E sem olhar para trás. O que você quer, meu filho? Os 7 estranhos saíram da sala agora silenciosa. Freder aproximou-se de seu pai, cujo olhar varria as listas de gotas de números capturadas. Os olhos de Freder fixaram-se na placa de metal azul perto da mão direita de seu pai. Como soube que era eu? Perguntou ele, baixinho. Joffre Dersin não olhou para ele. Embora seu rosto tivesse ganhado uma expressão de paciência e orgulho diante da primeira pergunta que seu filho lhe fizera, ele não perderá nada de sua agilidade. Olhou para o relógio. Seus dedos deslizaram pelo teclado flexível.
Ordens eram transmitidas silenciosamente para homens que esperavam. A porta se abriu. Ninguém foi anunciado. Ninguém vem a mim sem ser anunciado. Apenas meu filho. Uma luz sob o vidro, uma pergunta. Joffre Edersen apagou a luz. O primeiro secretário entrou e aproximou-se do grande mestre de Metrópolis. O senhor estava certo. Foi um erro. Já foi retificado, relatou ele, sem expressão. Obrigado. Nenhum olhar, nenhum gesto. O Banco G foi notificado para lhe pagar o seu salário. Boa noite. O jovem permaneceu imóvel. 3, 4, 5, 6 segundos passaram no gigantesco medidor de tempo. 2 olhos vazios queimavam no rosto pálido do jovem, imprimindo a marca do medo na visão de Freder. Um dos ombros de Joffre Edersen fez um movimento pausado. Boa noite, disse o jovem, com a voz embargada. Ele se foi. Por que o demitiu, pai? Perguntou o filho. Não tem utilidade para ele, disse Joffre Edersen, ainda sem olhar para o filho. Por que não, pai? Não tem utilidade para pessoas que se assustam quando alguém fala com elas, disse o mestre de Metrópolis. Talvez ele se sentisse doente, talvez estivesse preocupado com alguém querido. Possivelmente. Ou talvez ainda estivesse sob os efeitos de uma noite longa demais em Yoshiwara. Freder, evite presumir que as pessoas são boas, inocentes e vítimas apenas porque sofrem. Aquele que sofre pecou, contra si mesmo e contra os outros. O senhor não sofre, pai? Não. O senhor é totalmente livre de pecado? O tempo do pecado e do sofrimento ficou para trás, Freder. E se este homem agora, eu nunca vi uma coisa assim, mas acredito que homens decididos a acabar com a própria vida saem de uma sala como ele saiu. Talvez. E se o senhor ouvisse amanhã que ele está morto, isso deixaria indiferente? Sim. Freder calou-se. A mão de seu pai deslizou sobre uma alavanca e a empurrou para baixo. As lâmpadas brancas em todas as salas que cercavam o topo da nova Torre de Babel se apagaram. O mestre de Metrópolis havia informado ao mundo ao seu redor que não queria ser perturbado sem um motivo urgente. Não posso tolerar, continuou ele, quando um homem que trabalha em Metrópolis, à minha mão direita, em conjunto comigo, nega a única grande vantagem que possui sobre a máquina. E qual é ela, pai? Sentir prazer no trabalho, disse o mestre de Metrópolis. A mão de Freder deslizou pelo próprio cabelo, descansando depois sobre aquela glória loira. Abriu os lábios como se quisesse dizer algo, mas permaneceu em silêncio. Você supõe, continuou Joffre Edersen, que preciso dos lápis dos meus secretários para verificar os relatórios da Bolsa de Valores americana? As tabelas de índices das trombetas transoceânicas de Rotan são 100 vezes mais confiáveis e rápidas do que os cérebros e as mãos dos funcionários. Mas, pela precisão da máquina, posso medir a precisão dos homens, pelo fôlego da máquina, os pulmões dos homens que competem com ela. E o homem que o senhor acabou de demitir e que está condenado, porque ser demitido pelo senhor, pai, significa descer, descer, descer. Ele perdeu o fôlego, não foi? Sim. Porque ele era um homem, e não uma máquina. Porque ele negou sua humanidade diante da máquina. Freder ergueu a cabeça e seus olhos profundamente perturbados. Não consigo acompanhá-lo agora, pai, disse ele, como se sentisse dor. A expressão de paciência no rosto de Joffre Edersen acentuou-se. O homem, disse ele calmamente, era meu primeiro secretário. O salário que recebia era 8 vezes maior do que o do último. E isso era sinônimo da obrigação de render 8 vezes mais. Para mim, não para si mesmo. Amanhã, o 5º secretário estará no lugar dele. Em uma semana, terá tornado 4 dos outros supérfluos. Tem utilidade para esse homem, porque ele poupa 4 outros. Não, Freder, porque ele sente prazer no trabalho de 4 outros. Porque ele se lança inteiramente em seu trabalho. Lança-se com tanto desejo como se fosse uma mulher. Freder silenciou. Joffre Edersen olhou para o filho. Olhou para ele com atenção. Você passou por alguma experiência? Perguntou ele. Os olhos do rapaz, belos e tristes, deslizaram por ele, perdendo-se no espaço. A luz branca e selvagem espumava contra as janelas e, ao apagar-se, deixava o céu para trás como um pano de veludo preto sobre Metrópolis. Não passei por nenhuma experiência, disse Freder, hesitante, exceto que acredito, pela primeira vez na minha vida, ter compreendido a essência de uma máquina. Isso deveria significar muito, respondeu o mestre de Metrópolis. Mas você provavelmente está errado, Freder.
Se tivesse realmente compreendido a essência de uma máquina, não estaria tão perturbado. Devagar, o filho voltou os olhos e o desamparo de sua incompreensão para o pai. Como alguém poderia não ficar perturbado, disse ele, se chega até o senhor, como eu cheguei, através das salas de máquinas. Através das salas gloriosas de suas máquinas gloriosas, e vê as criaturas que estão acorrentadas a elas por leis de eterna vigilância, olhos sem pálpebras. Ele fez uma pausa. Seus lábios estavam secos como poeira. Joffre Dersen inclinou-se para trás. Não havia desviado o olhar do filho e ainda o mantinha preso. Por que você veio a mim através das salas de máquinas? Perguntou ele calmamente. Não é o caminho melhor, nem o mais conveniente. Eu desejava, disse o filho, escolhendo as palavras com cuidado, olhar apenas uma vez no rosto dos homens cujos filhinhos são meus irmãos, minhas irmãs. Disse o outro com os lábios muito cerrados. O lápis que ele segurava entre os dedos bateu suave e secamente, duas vezes, contra a borda da mesa. Os olhos de Joffre Dersen vagaram de seu filho para o flash trêmulo dos segundos no relógio, afundando novamente de volta para ele. E o que você encontrou? Perguntou. Segundos, segundos, segundos de silêncio. Então, foi como se o filho, libertando todo o seu ego, se lançasse com um gesto de total autoexposição sobre o pai. No entanto, ele permaneceu parado, a cabeça um pouco inclinada, falando baixinho, como se cada palavra estivesse sufocando entre seus lábios. Pai, ajude os homens que vivem nas suas máquinas. Não posso ajudá-los, disse o cérebro de Metrópolis. Ninguém pode ajudá-los. Estão onde devem estar. São o que devem ser. Não servem para mais nada, nem para nada diferente. Não sei para o que servem, disse Freder, sem expressão. Sua cabeça caiu sobre o peito como se estivesse quase decepada do pescoço. Só sei o que vi, e que era terrível de se olhar. Passei pelas salas das máquinas. Elas eram como templos. Todos os grandes deuses viviam em templos brancos. Vi Baal e Moloch, Huitzilopochtli e Durga, alguns assustadoramente amigáveis, alguns terrivelmente solitários. Vi o carro divino de Juggernaut e as torres do silêncio, a espada curva de Maomé e as cruzes do Gólgota. E tudo eram máquinas, máquinas que, presas aos seus pedestais como divindades aos tronos de seus templos, a partir das bases que as sustentavam, viviam suas vidas divinas, sem olhos, mas vendo tudo, sem ouvidos, mas ouvindo tudo, sem fala, mas sendo, em si mesmas, uma boca proclamadora, nem homem, nem mulher, e no entanto geradoras, receptivas e produtivas, sem vida, mas sacudindo o ar de seus templos com o sopro nunca extinto de sua vitalidade. Ele recuperou o fôlego e continuou. E, perto das máquinas deuses, os escravos das máquinas deuses. Os homens que eram como que esmagados entre a convivência com a máquina e a solidão da máquina. Eles não têm fardos para carregar. A máquina carrega os fardos. Eles não têm que levantar e empurrar. A máquina levanta e empurra. Não tem nada mais a fazer senão eternamente a mesma e única coisa, cada um no seu lugar, cada um na sua máquina. Divididos em períodos de breves segundos, sempre o mesmo movimento no mesmo segundo, Têm olhos, mas são cegos para tudo exceto uma coisa, a escala do manômetro. Têm ouvidos, mas são surdos para tudo exceto uma coisa, o sibilar de sua máquina. Vigiam e vigiam, sem nenhum pensamento além de uma coisa. Se a vigilância deles vacilar, a máquina despertará de seu sono fingido e começará a correr, correndo até se despedaçar. E a máquina, não tendo cabeça nem cérebro, com a tensão de sua vigilância, suga e suga o cérebro do crânio paralisado de seu vigia, e não para e suga, e não para até que uma criatura fique pendurada no crânio esvaziado, já não um homem e ainda não uma máquina, drenada, esvaziada, gasta. E a máquina que sugou e engoliu a medula espinhal e o cérebro do homem, e limpou as cavidades de seu crânio com a língua macia e longa de seu sibilar macio e longo, a máquina brilha em seu esplendor de prata e veludo, ungida com óleo, bela, infalível, Baal e Moloch, Huitzilopochtli e Durga. E o senhor, pai, o senhor pressiona os dedos na pequena placa de metal azul perto de sua mão direita. E sua grande, gloriosa e terrível cidade de Metrópolis ruge, proclamando que está faminta por medula humana fresca e cérebros humanos. E então o alimento vivo avança, como um rio, para as salas das máquinas, que são como templos, e aquilo que acabou de ser usado é vomitado. A voz faltou-lhe. Bateu os punhos com violência um contra o outro e olhou para o pai. E todos eles são seres humanos. Infelizmente. Sim.
A voz do pai soou aos ouvidos do filho como se ele estivesse falando por trás de 7 portas fechadas. Que os homens sejam gastos tão rapidamente nas máquinas, Freder, não é prova da ganância da máquina, mas da deficiência do material humano. O homem é o produto da mudança, Freder, um ser definitivo. Se for mal moldado, não pode ser enviado de volta ao forno de fundição. Somos obrigados a usá-lo como ele é, pelo que foi estatisticamente provado que as capacidades de desempenho do trabalhador não intelectual diminuem de mês para mês. Freder riu. O riso saiu tão seco, tão ressecado de seus lábios, que Joffre Dersen ergueu a cabeça num solavanco, olhando para o filho por entre as pálpebras estreitas. Lentamente, suas sobrancelhas se ergueram. O senhor não tem medo, pai, assumindo que as estatísticas estejam corretas e o consumo do homem esteja progredindo cada vez mais rápido, de que um belo dia não haja mais alimento para as máquinas deuses devoradoras de homens, e que o molós de vidro, borracha e aço, a durga de alumínio com veios de platina, tenham que morrer de fome miseravelmente? O caso é concebível, disse o cérebro de Metrópolis. E então, disse o cérebro de Metrópolis, até lá um substituto para o homem terá que ter sido encontrado. O homem aperfeiçoado, o senhor quer dizer? O homem-máquina? Talvez, disse o cérebro de Metrópolis. Freder afastou o cabelo úmido da testa. Inclinou-se para frente, seu hálito tocando o pai. Então escute apenas uma coisa, pai, sussurrou ele, com as veias das têmporas destacando-se azuis. Certifique-se de que o homem-máquina não tenha cabeça ou, pelo menos, nenhum rosto, ou dele um rosto que sorria sempre. Ou o rosto de um arlequim, ou uma viseira fechada, para que não horrorize ninguém ao olhar para ele. Pois, quando passei pelas salas das máquinas hoje, vi os homens que vigiam as suas máquinas. E eles me conhecem, e eu cumprimentei um após o outro. Mas nenhum retribuiu o meu cumprimento. As máquinas estavam todas ocupadas demais esticando as suas cordas nervosas. E quando olhei para eles, pai, bem de perto, tão de perto quanto estou olhando para o senhor agora, eu estava olhando para o meu próprio rosto. Cada homem, pai, que escraviza nas suas máquinas, tem o meu rosto, tem o rosto do seu filho. Então o meu também, Freder, pois somos muito parecidos, disse o mestre da grande metrópolis. Olhou para o relógio e estendeu a mão. Em todas as salas que cercavam o topo da nova Torre de Babel, as lâmpadas brancas acenderam-se. E isso não o enche de horror? Perguntou o filho. Saber que tantas sombras, tantos fantasmas estão trabalhando no seu trabalho? O tempo do horror ficou para trás, Freder. Então Freder virou-se e foi embora como um homem cego, primeiro errando a porta com a mão tateante, depois encontrando-a. Ela se abriu diante dele. Fechou-se atrás dele, e ele permaneceu imóvel em uma sala que lhe parecia estranha e gélida. Figuras ergueram-se das cadeiras onde estavam sentadas, esperando, curvando-se profundamente diante do filho de Joffre Dersen, o mestre de Metrópolis. Freder apenas reconheceu um, era magro. Agradeceu aos que o cumprimentaram, ainda parado perto da porta, parecendo não saber o seu caminho. Atrás dele, Magro deslizou, indo em direção a Joffre Dersen, que o havia chamado. O mestre de Metrópolis estava de pé junto à janela, de costas para a porta. Espere, disse o quadrado negro das costas. Magro não se moveu. Respirava de forma inaudível. Suas pálpebras baixaram. Parecia dormir enquanto permanecia de pé. Mas sua boca, com a notável tensão de seus músculos, fazia dele a personificação da concentração. Os olhos de Joffre Dersen vagavam sobre Metrópolis, um mar ruginte e inquieto com uma ressaca de luz. Nos lampejos e ondas, nas cataratas de luz de Niágara, no jogo de cores das torres giratórias de luz e brilho, Metrópolis parecia ter se tornado transparente. As casas, dissecadas em cones e cubos pelas foices móveis dos refletores, brilhavam, erguendo-se flutuantes, com a luz escorrendo pelas suas laterais como chuva. As ruas absorviam um resplendor brilhante, brilhando elas mesmas, e as coisas que deslizavam sobre elas, um fluxo incessante, lançavam cones de luz diante de si. Apenas a catedral, com a Virgem coroada de estrelas no topo de sua torre, permanecia estendida, maciça, lá embaixo na cidade, como um gigante negro deitado em um sono encantado. Joffre Dersen virou-se lentamente. Viu Magro parado junto à porta. Magro cumprimentou Joffre Dersen e aproximou-se dele. Atravessou toda a largura da sala em silêncio. Caminhou lentamente até chegar perto do homem. Parado ali diante dele, olhou como se estivesse despindo tudo que era corpóreo dele, até o seu eu mais íntimo.
Magro manteve-se firme durante esse escrutínio desnudador. Joffre Ederson disse, falando num tom bastante baixo: de agora em diante, quero ser informado de cada ação do meu filho. Magro curvou-se, esperou, saudou e retirou-se. Mas ele não encontrou o filho de seu grande mestre novamente onde o havia deixado. Nem estava destinado a encontrá-lo.